Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, ok? Queria agradecer a todos pelos comentários maravilhosos, carinhosos que vocês deixaram aqui. Isso me ajuda, me dá algum ânimo para eu fazer vídeos gratuitamente aqui no YouTube. Espero que eu esteja ajudando de alguma forma. Como eu sempre digo, é um processo. Você não aprende da noite para o dia, mas com muito esforço e com um bom professor, vocês vão conseguir falar inglês, ok? Nós vamos montando de pecinha em pecinha. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Vamos só fazer aqui um review das aulas que nós tivemos. Lá no começo nós revimos como falar nosso nome, como falar nossa idade, a nossa nacionalidade, ok? Se você não assistiu, volta lá no vídeo, assiste o vídeo anterior, combinado? Vamos só, deixa eu só ver onde que tá aqui. Eu acho que é esse daqui mesmo, esse aqui. Então, o que você precisa saber até o momento? Como falar o seu nome, a sua idade, a sua nacionalidade e a sua profissão. Então, por exemplo, I am Dylon. I am Dylon. Então, eu tenho o sujeito mais o verbo to be, né? Por exemplo, o verbo to be que acompanha o I é o am, sempre. No presente, quando estou falando de fatos, de coisas que são verdadeiras, estou contando alguma coisa ou rotinas, e eu uso to be, quem acompanha o I é sempre o am, que significa eu sou ou eu estou, certo? Então, I am Jack. I am Jack. He significa ele. Quem acompanha o he no presente, o verbo to be que acompanha o he no presente é o is. Is. Bem curto. Is. Ok? He is 40 years old. Por exemplo, então ele tem 40 anos. E they, que é eles ou elas, lembrando que o TH eu pronuncio como v, né? Aquele ar que passa pela língua. Como assim? Você coloca a sua língua um pouco para fora, dá uma leve fechada com seus dentes nela, dente superior e inferior, e deixa passar um ar, como se você estivesse vibrando o ar. Ok? They. Deixa vibrar um pouquinho e falo o ei. They. Certo? Porque se eu falar they, é dia. Não é eles e elas. Ok? Aqui para falar a profissão. Por exemplo, they are an engineer. Né? Engineer só. Eles são engenheiros. Ok? Passando aqui, nós vimos negativo, né? Quando usar o negativo e como usar. Fizemos o exercício. E agora nós vamos para as questions. Então, vocês sabem que para afirmar, por exemplo, quantos anos uma pessoa tem, a nacionalidade, a profissão, por exemplo, nós afirmamos com o verbo to, sujeito, o verbo to be e o restante da frase, né? O complemento. Por exemplo, você é canadense. Sujeito, you are Canadian. Certo? Isso é uma frase afirmativa. Outra frase afirmativa. I am. O I é sempre maiúsculo, tá? Deixa eu arrumar aqui, senão vai confundir. I am 26 years old. Eu tenho 26 anos de idade. Ok? Então, isso é o afirmativo. Agora, quando eu vou fazer perguntas,
eu vou simplesmente inverter a ordem. Como assim? Para perguntas com o verbo to be, tá? Nós estamos vendo aqui o verbo to be, não consigo. Aí, deu certo. Com o verbo to be, ou seja, quando a frase tiver am, are or is, eu vou inverter para fazer perguntas. Por exemplo, só pegar um lápis aqui. Aí. Por exemplo, aqui tá you are. Na pergunta, eles trocaram de lugar. Are you? Are you? Correto? Are you Canadian? Ok? Are you Canadian? Então, in a question, the verb moves, ou seja, se move to the start of the sentence, para o início da sentença. Então, se eu for começar uma pergunta ali, ele vai estar no começo da minha pergunta. Are you Canadian? E assim por diante. Então, vamos lá. Eu vou colocar a afirmação aqui para vocês, ok? Eu vou pedir para pausar o vídeo, copiar, são 4 frases somente, deixa um espaço para colocar o que eu vou escrever, combinado? Então tá, nós temos mais exemplos aqui. Deixa só eu colocar 1.13. 1.13. Vamos lá. Is Shia an actor? Are you French? Are they engineers? Ok. Então a pergunta é: Is she an actor? Is she an actor? Repita comigo. Is she an actor? Muito bem. Então, Shia é um ator? Não sabemos. Se fôssemos responder, seria Shia is an actor. Desculpa, se fosse responder, não. Se a frase fosse afirmativa, né? Se fosse responder, talvez ele não fosse, né? Então, não sabemos. Mas aqui eu tenho a frase afirmativa e aqui eu tenho a pergunta. Tá vendo? Ele apenas trocou de lado, né? O to be foi para o começo e o nome foi para depois dele. O próximo. Are you French? Bem longo. Are you French? French. Ok? Are you French? Então, você é francês? Se fosse afirmativa, seria you are French. Né? You are French. Aqui nacionalidades também sempre com maiúscula. Próxima. Are they engineers? Are they engineers? Are they engineers? Vamos ver. Então, no afirmativo ficaria they are engineers. Correto? E na pergunta ele ficou are they engineers? Trocou novamente o are pelo they. Estão conseguindo entender? Se você está conseguindo entender, se a minha explicação está boa, comenta aqui, por favor, para eu saber se precisa melhorar alguma coisa, críticas construtivas, ok? Se vocês estão conseguindo entender, deixa o elogio, claro. Próximo. A pergunta é, ela é uma estudante? Is she a student? Is she a student? Então, ela é uma estudante? Se fosse afirmativo, seria, então, she is a student. Correto? Então tá, is she an actor? O Shia é um ator? Are you French? Você é francês?
Are they engineers? Eles são engenheiros. Is she a student? Ela é uma estudante. E na forma afirmativa, Shia is an actor. Então, Shia é um ator. You are French. Você é francês. They are engineers. Eles são engenheiros. E she is a student. Ela é uma estudante. O que nós precisamos observar aqui? Actor, engineers não, porque está no plural, mas actor e student. Esses dois que nós temos. Então, sempre antes de profissão. No singular, claro, né? Engineers ali não está no singular. Nós usamos fugiu a palavra em português, articles, artigos definidos, né? Indefinidos. Se eu não sei sobre quem estou falando. Quais são os artigos indefinidos? A e an. A eu uso antes de todas as consoantes e significa um ou uma. E an significa um ou uma também, porém eu uso antes de palavras que começam com vogais. Correto? Então, an actor, um ator, a student, uma estudante. Combinado? Vamos adiante. Então, aqui, eu vou colocar ali 1.14. Vamos lá, então. 1.14. Deixa eu só pausar aqui. Então, ó, rewrite the sentence as questions. Então, reescreva as sentenças como questões. Então, você tem aqui a afirmativa, por exemplo, she is a gardener. Ela é uma jardineira. Novamente, ó, antes, jardineira é uma profissão? Não sei, talvez sim. Mas antes aqui da profissão, temos um artigo indefinido. A gardener, uma jardineira. Aqui, novamente, ó, a nurse, uma enfermeira. Então, Alvira, eu acho que era o nome dela, né? Is a nurse. Então, Alvira seria Alvira em português? Não sei, não se traduz nome, né? Mas a gente adapta para ficar melhor para falar no português. Então, Alvira is a nurse. Alvira é uma enfermeira. Como fica a pergunta? Ok. Is Alvira a nurse? Is Alvira a nurse? Right? Number 2. Those, o TH de novo. Those are my keys. Those are my keys. Então, aquelas são minhas chaves. Ok? Aquelas são as minhas chaves. Como fica a pergunta? Ok. Are those my keys? Are those my keys? Aquelas são as minhas chaves. Number 3. Ruby and Farid are artists. Então, a Ruby e o Farid são artistas. Como fica a pergunta agora? Eu tenho duas pessoas. Então, não importa quantas pessoas eu tenho. Se é uma pergunta, o to be vem antes. Are quem? Ruby and Farid artists. Artists. Ok. Anyway. Então, o Ruby e a Ruby e a Farid são artistas. Ok. Próximo. Number 4. They
are best friends. They are best friends. Então, eles são, ou elas, né, são melhores amigos. Ok? Como fica a pergunta? Are they best friends? Are they best friends? Olé, não tem 2D não, só um. Ok. Look. Olhe. Quando eu tenho uma pessoa só, por exemplo aqui, she is. Right? E é o is porque é she. Ela. Quem acompanha o she, o verbo to be que acompanha o she, é o is. Elvira is a nurse. Novamente, quem acompanha nomes, quando tem um nome só, é o is novamente para falar é ou está, né? Agora, aqui a palavra kiss está no plural. Então é are. São minhas chaves. Porque se eu fosse trocar por um pronome, kiss seria chaves, elas, né? Então, they. Quem acompanha o they é o are. Aqui a mesma situação, né? Tenho duas pessoas, são eles. Quem acompanha o they é are. E por último, novamente, friends. Mais de um. They também. Quem acompanha é o are. E vamos lá para a última, que é say these questions out loud, filling in the gaps. Então, vou colocar aqui. Então, é para falar estas questões, essas perguntas, alto, né? Tipo em voz alta, preenchendo as lacunas. Vamos lá, então, né? Os espaços aqui em branco. Nós vamos escutar e aí você vai repetindo. Is she a waitress? Is Holly your mother? Are they from Argentina? Are these your dogs? Is this Main Street? Ok, thank you. Então, foi bem rápido ali, né? Eu achei que eles iam dar mais tempo para repetir, mas não tem problema. Repete aqui comigo. Is she a waitress? Isto. Então, ela é uma garçonete. Waitress é garçonete. Waiter, né? Waiter com T-E-R é garçom. Waiter, garçom. Waitress, garçonete. Ela é uma garçonete. Number 1. Holly, your mother. Holly é she. Quem acompanha o she, o verbo to be que acompanha o she é is. E também Holly é um nome, então, consequentemente, é is. Agora, ó, desculpa, aqui number 1, Holly, your mother, a Holly é sua mãe, né? Your mother, sua mãe. They from Argentina, então eles são da Argentina. Quem acompanha o they é o are. Are they from Argentina? Number 3. These, your dogs. Estes são os seus cachorros. Então, quem acompanha they, eles, é o are. E a última, number 4. This Main Street. Aqui, quem vai acompanhar o this Main Street é o is. Por quê? Rua é uma coisa, é uma ideia, um substantivo, enfim. Neutro falaríamos com it, né? Trocaríamos street por it. Ok? Então, is this Main Street? Né? Ou trocaríamos aqui para fazer mais sentido.
Is it the main street? Então, esta é a rua principal, tá? Mas não se preocupa com isso agora, ok? Mais pra frente nós vamos ver isso. Checklist. Você que está aí do outro lado da tela me assistindo, sabe usar o to be para falar de nome, profissão, nacionalidade, idade, certo? Você sabe falar nomes, trabalhos e alguns membros da família até o momento. E agora você está aprendendo como falar de você. Esse daqui é nomes, trabalhos e família, é porque, né, obviamente tem o livro que vem antes desse daqui, correto? Então, no livro anterior tinha as profissões, então eles presumem que a pessoa que está nesse livro já viu o livro anterior. Mas se você tiver alguma dúvida, eu tenho vídeos aqui também do Beginner One, ok? Mas você aprendeu aqui, né? Reviu algumas profissões: nurse, farmer, scientist, engineers, ok? E talking about yourself, então aqui fazendo perguntas, né, pessoais, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre rotinas. Como falar sobre rotinas. Ok? Galera, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Abraço, valeu!